Muito bom dia, amigos da Rádio Progresso de Montenegro. Hoje é quinta-feira, temperatura de 27 graus, tempo parcialmente nublado, com instabilidades aqui na cidade de Montenegro. O programa é transmitido ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro e gravado pela JPTV. Ao meu lado a Clarice Almeida. Tudo bem, Clarice? Tudo certo, Adriano. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Seja qual for o horário que você for nos assistir. Bom, a gente abre o programa com uma notícia bastante triste, né? Informando, o JP nos informa que o enterro de Adroaldo Machado de Melo será às 17 horas desta quinta-feira. O programa está sendo gravado nessa quinta-feira, está sendo ao vivo também, para quem ouve a gente ao vivo, ainda há tempo de se programar para ir no enterro do Adroaldo Machado de Melo. Nosso amigo aqui foi presidente durante muitos anos do Clube do Comércio, teve uma atividade muito grande na área social e também na área política, era um dos integrantes do PTB local, né, Clarice? Exatamente, Adriano. Uma notícia que nos pegou de surpresa, né? Uma surpresa ingrata, negativa, na manhã dessa quinta-feira. O Adroaldo, que esteve aqui há 2 dias, né? Inclusive conversando contigo, né? Participando de um bate-papo ali agradável, estava super bem, aparentemente saudável, sorridente, parecia estar realmente muito bem. E ontem, né, segundo informações que a gente tem, ontem à noite, por volta das 9 horas, foi acometido por um infarte que o levou à morte, né? Como tu mesmo colocaste em off, enquanto a gente conversava, ele sofria de problemas cardíacos, né, pelo que se tem conhecimento. Provavelmente isso tenha levado a esse falecimento. Enfim, as manifestações começam já nas redes sociais, né, de amigos, parentes que tinham muita estima por ele, né? Então, nosso pesar à família. É verdade. Bom, a gente segue aqui informações do portal JP News. Moradores do bairro São João dizem que não pagarão mais IPTU até que a situação dos alagamentos seja resolvida. Vamos contextualizar essa situação. Ontem, por volta das 5h30, a gente recebeu uma ligação dos moradores do bairro São João pedindo para que o Jornal Progresso, o Grupo Progresso de uma forma geral, multimídia, fizesse uma cobertura do alagamento que aconteceu em algumas das ruas de lá. Eles lamentam porque dizem que ficam tão distantes do rio Caí e que mesmo assim as ruas ficam completamente alagadas. E agora eles estão protestando e não querem mais pagar IPTU, né? Exatamente, Adriano. Eles dizem que essa é uma situação muito antiga, que começou em outras administrações, que não vem de agora. Eles acreditam que a tubulação não seja grande o suficiente para dar conta do volume de água, né? E que isso ocasiona, então, essas enxurradas. Inclusive, no dia 26 de dezembro, que teve uma chuva rápida também, né? Os moradores passaram por isso. Existem imagens das câmeras de segurança de alguns moradores daquela rua ali, da Carlos Ian, que foi a qual nós estivemos ontem, que mostram, então, o estado em que a rua ficou no dia 26 de dezembro e ontem, então, retornou à mesma situação. Eles estão muito revoltados com isso, disseram que já tentaram conversar com o prefeito e que não conseguiram, pedem para que uma reunião seja marcada com o chefe do executivo, visando providenciar, então, melhorias, resolver esse problema. E hoje pela manhã, né, eu estive conversando com o prefeito, ainda nem deu tempo de escrever o texto, né, sobre esse assunto. O prefeito disse que aquele lá realmente é um problema muito antigo, que essa manifestação deles em não quererem pagar o IPTU não é justa, né, não é válida, tendo em vista que há anos o problema ocorre e o que está sendo providenciado um projeto para que aquele encanamento seja substituído. Ele lembra que aquilo ali é algo bem maior do que se tem ideia, é algo que vem desde lá da rodovia, né, passando pelo Parque Centenário, e que no Parque Centenário já foi feita a substituição de alguns canos, né, e que agora então se está analisando o entorno do local, porque a obra realmente é muito grande, segundo o prefeito, e não é algo que seja feito assim da noite para o dia. Ele diz que será necessário abrir licitação, contratar empresa, então não há um prazo específico para a resolução desse problema, mas ele afirma que há uma movimentação da prefeitura no sentido de resolver essa questão lá do bairro São João, que não
não é apenas essa rua, né, que nós estivemos ontem que sofre com esse problema. São várias ruas ali do bairro, segundo relatos dos moradores, que a cada chuva que vem, não precisa nem ser uma chuvarada, né? Qualquer chuva que venha, segundo os moradores, já é suficiente para causar grandes transtornos. E uma outra situação que aconteceu também ontem foi aqui no centro da cidade, né? Na rua Capitão Porfírio, e inclusive aqui na Oswaldo Aranha, né? No cruzamento aqui, teve um ponto de alagamento bem complicado, né? O conduto, segundo informações que temos, também voltou a vazar, né? E o prefeito falou sobre o conduto? Pois é, o prefeito disse que com aquela enxurrada que aconteceu ontem, qualquer conduto estaria sujeito a vazar, né? Foi uma situação atípica que se manifesta em vários bairros, né? Inclusive onde não há conduto, como lá no bairro São João, então não se pode atribuir a enxurrada de ontem ao projeto mal executado, né? Não se pode dizer que a culpa dessa vazão ter ocorrido é em função do projeto. Contudo, ele lembra que existe uma sindicância para apurar o valor que foi investido na obra e as carências, né, que não foram contempladas por esse projeto. Mas ele também diz que nesse caso, novamente, é uma questão de tempo, né, que é um levantamento muito minucioso que deve ser feito relacionado ao projeto do conduto, né, do Arroio Montenegro, e que então está em andamento, mas sem prazo para resultados, né? O que aconteceu foi o transbordamento do Arroio Montenegro, né? Exatamente. Mas ontem, né, como eu coloquei, o prefeito acredita que foi uma coisa normal de ocorrer devido ao grande volume de água que caiu, né? Tá certo. Olha só, o portal JP News informa: a Brigada Militar alerta motoristas que fazem uso de bebidas alcoólicas. Fizemos uma entrevista com o comandante Moacir, né, onde ele falou sobre esse detalhe aí, sobre os jovens que acabam ingerindo álcool em excesso, depois acabam saindo dirigindo, né, Clarice? Exatamente. O capitão Moacir Brum, que atualmente está no comando do 5º BPM aqui de Montenegro, durante o período de férias do tenente-coronel Marcos Vinícius Dutra, né? E ele conversou com nós, então, falando a respeito dessa situação. Nós o questionamos referente ao fato de algumas pessoas serem vistas na cidade, né, consumindo bebida alcoólica junto a seus veículos. Mas o capitão disse que não há como a Brigada Militar interferir nesse caso, né? Ao visualizar um cidadão bebendo junto ao veículo, não há provas concretas de que ele vá sair dali conduzindo esse veículo. Porém, há um grande indício, né? Há um grande indício, mas não se tem a comprovação específica, né? A menos que a brigada fique lá esperando o momento daquele cidadão sair. Enfim, não há como fazer uma abordagem por ele simplesmente estar bebendo próximo ao seu carro, como é observado na beira do rio, como a gente observa em alguns postos de combustíveis também. Enfim, ele diz que o que acontece é que esse cidadão, caso venha a dirigir após ter consumido bebida alcoólica, corre riscos, né, de ser abordado pela BM em uma das suas ações de rotina, né? Aquelas famosas barreiras que são feitas, né, principalmente durante os finais de semana. E o capitão colocou um dado interessante pra gente, que o número de autuações, né, nesse caso específico de pessoas que consomem álcool e posteriormente dirigem, elas ocorrem em maior quantidade de quinta a domingo. Começa a chegar a proximidade com o final de semana, as pessoas querem relaxar, querem curtir, né? E uma coisa se associa à outra. Normalmente, esse cidadão que consome álcool e dirige é aquele mesmo cidadão que gosta de ouvir som alto na beira do rio, que sai por aí dirigindo com seu som bombando, né? Então, existem algumas características desse indivíduo, inclusive o perfil de idade, né? Normalmente são jovens que costumam cometer esse tipo de imprudência, né? Mas ele lembra que essa questão deve ser melhor avaliada, né? Que infelizmente é uma questão cultural, apesar das campanhas de conscientização, de orientação sobre os perigos que bebida e álcool oferecem, né? Ainda muitas pessoas acabam cometendo esse tipo de imprudência, colocando em risco sua própria vida. Então, ele alerta a comunidade. Ele diz que o objetivo da brigada não é multar ninguém, não é autuar ninguém. Porém, isso será necessário, né, caso o cidadão continue insistindo em colocar a própria vida em risco, né? Segundo ele, a maioria dos acidentes que ocorrem
no trânsito são provocados pelo consumo de álcool, né? Então, embora se tenha todo um trabalho para reduzir isso, ainda é uma situação latente, né? E que precisa ser controlada e que poderá ser controlada no momento em que as pessoas tiverem consciência, né? Se educarem sobre isso. Tá bom, Clarice, agora são 11 horas e 43 minutos para quem ouve a gente ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro. Esse é o programa Estúdio Aberto, gravado também pelo portal JP News e pela JPTV. Agora a gente vai falar de carnaval. Já foi liberada a primeira parcela para as escolas de samba, no entanto, não ainda há confirmação de quais as escolas de samba estarão participando do desfile de carnaval. Um bloco já está confirmado, que é o Bloco 56, bloco comandado pelo próprio prefeito Paulo Azeredo. Hoje eu conversei com um dos presidentes das escolas de samba. Ele me dizia que ele de uma das escolas de samba e também da tradição, né, o Manuel da Tradição, e o pessoal da Exub não tem aonde ensaiar, né? Portanto, esse é um problema que as escolas têm. Tem o dinheiro, mas não tem onde ensaiar, então não se tem a confirmação se haverá escolas suficientes para um desfile. Pois é, está complicado, né, Adriana? Nós já estamos no dia 8 de janeiro, se aproxima cada vez mais a data do carnaval, os preparativos já eram para estar andando, né? Mas se instaura agora uma nova situação, então, né? No ano anterior foi problema de verba, faltou verba, tinha vontade das escolas, a princípio se tinha um local para ensaios, mas não se teve verba. E esse ano, então, tem verba, provavelmente existe essa intenção das escolas em participar, mas agora, então, surge esse problema de onde confeccionar seus materiais e ensaiar, né? Então, vamos aguardar o desdobramento, ver o que essas entidades buscam, ver se haverá um apoio da prefeitura, né? Porque a gente sabe que em alguns anos foram disponibilizados terrenos, né? Foram emprestados terrenos para que essas escolas pudessem, então, montar lá os seus QGs, né, para montar tudo isso. É complicado, né, porque a gente espera sempre que o carnaval melhore, a gente espera sempre ver algo mais bonito na rua Ramiro Barcelos, mas infelizmente sempre tem algum tipo de transtorno envolvendo o carnaval, né. A gente torce aí para que uma hora as notícias sejam 100% positivas, né. Tá certo, Clarice. A gente segue aqui com mais informações do portal JP News. A gente vai trazer aqui agora o assunto das ciclofaixas que estão sendo implantadas na cidade de Montenegro. A informação é de que a ciclofaixa deverá passar no meio da rua Capitão Cruz para evitar problemas com o estacionamento. Também essa rua deverá ter mão dupla, vai voltar a ter mão dupla como tinha há muitos anos atrás, né? Exato, Adriano. Essa foi uma informação passada pelo prefeito também, né, Paulo Azeredo. É algo novo, né, é algo que está chamando a atenção. Inclusive, em uma rede social, eu li um comentário que eu achei bem interessante. O cidadão colocou que ciclovia no meio da rua nem em Sucupira tinha. Então, realmente chama a atenção, né? Desperta a curiosidade das pessoas. Mas é bom ver de uma forma positiva, né? Porque é uma ciclovia, é uma ciclofaixa, na verdade, né? Que vai ligar todo o município praticamente, a zona urbana aqui do município. Ela vem lá da Germano Henck, passando ali pela Timbaúva, por dentro do bairro São Pedro, saindo na rótula do albergue, né, do antigo albergue, vindo aqui pela Ivan Jacó Zimmer, até o centro, então na Capitão Cruz. E aqui na Capitão Cruz acontece algo bem interessante, que é o desdobramento, né, da ciclofaixa. Parte dela segue reto pela Capitão Cruz até a proximidade ali do bairro Rui Barbosa, aonde terá uma entrada à esquerda, dando acesso para a rua Ramiro Barcelos, aonde a ciclofaixa seguirá até o posto Shell, se não me engano, que dará acesso para o bairro Santo Antônio. E outra parte dela, aqui na esquina da rua Oswaldo Aranha com Capitão Cruz, dobra então à direita aqui na Oswaldo Aranha, no sentido Supermercado Nacional. Ali no Nacional, então, pega a Buarque de Macedo, indo reto até lá as proximidades da Frangosul, onde já existe uma ciclovia hoje, né? Então, fazendo essa ligação. Então, é bastante interessante, porque o objetivo é dar segurança para o ciclista, né? E gerar uma maior visibilidade dele, né, por parte do motorista, para que evite acidentes, né, transtornos
causados no trânsito por causa do tráfego de bicicletas. Só que é importante a gente lembrar que é preciso que os ciclistas tenham a consciência que devem utilizar esse espaço, porque a gente vê muito hoje ainda, inclusive aqui na Ivan Jacó Zimmer, as pessoas insistindo em andar pelo lado direito da via, aonde param ônibus, aonde passam carros, né? A ciclovia que havia ali foi retirada, a ciclofaixa está implementada do lado esquerdo da pista, porém os cidadãos continuam se arriscando no meio dos carros. O que custa atravessar a rua e adotar um novo sistema, né? É para segurança, não é... Enfim... Mas então é essa a notícia, né? Ciclofaixa deve passar pelo centro da cidade com um diferencial, passando no meio da pista aqui na Capitão Cruz. Isso não é nenhuma novidade aqui na região, no bairro Vila Rica, em São Sebastião do Caí. A ciclovia já existe no centro da cidade, no centro da rua, né? Oswaldo Aranha. Bom, Clarice, a gente segue com informações agora, vamos falar de futebol, né? O Esporte, o Internacional, deve anunciar hoje a contratação do meio-campo Newton do Cruzeiro. Ele faz exames médicos e depois desses exames médicos será apresentado ou não, né? Já no Grêmio, Juliano, que foi a grande contratação do Grêmio em 2014, o projeto 2015, melhor, diz que vai render e dar retorno para o tricolor gaúcho. A dupla Grenal está voltando de um período de férias, né? Umas férias relativamente curtas e já preparando seus times, então, para começar o campeonato, né? A gente tem a esperança que os novos reforços, né, as novas contratações tragam um gás especial, assim como o ano, né? A virada de ano é sempre época de renovar as esperanças e a gente espera então que, pelo menos para o Grêmio, esse ano seja melhor do que foi o ano passado, já que para o Internacional o ano não foi tão ruim assim, né? É verdade, Clarice. Bem, a gente segue com informações aqui do portal JP News, sempre trazendo notícias aqui da região do Vale do Rio Caí. Continua o sistema, a Prefeitura de Montenegro continua implantando, ainda não implantou as 4 câmeras de vídeo monitoramento aqui na cidade. A gente já destacou em matéria aqui no Grupo Progresso de Comunicação, nas nossas diversas plataformas de mídia, de que esse sistema não é o mesmo sistema que acontece em outras cidades, como Novo Hamburgo, por exemplo, onde existem pessoas monitorando, né, as câmeras. Na verdade, aqui as câmeras apenas gravam o que está acontecendo, né? Então não é um funcionamento em real time, né? Em outros municípios, se há constatação no momento de alguma coisa, né, é deslocado a Guarda Municipal ou a Brigada Militar. Aqui não, aqui é só a gravação. A câmera está em uma sala, né, da Secretaria de Administração, em uma sala climatizada para comportar o servidor, né, todo o esquema de computadores que existe. E ali existe um monitor que fica passando, né, as imagens, então, das câmeras que já estão instaladas, que é aqui na Rua Oswaldo Aranha e também lá na Ramiro Barcelos com o José Luiz. O que acontece? Ela passa em tempo real as imagens, porém, não tem uma pessoa que fique ali observando essas imagens, né? O que acontece é que essas imagens ficam passando e, ao mesmo tempo, estão sendo gravadas. Então, caso ocorra algum incidente, acidente, assalto, alguma situação que seja necessário averiguar essas imagens, elas estarão disponíveis, né, armazenadas no servidor e o prefeito, o técnico responsável pelo setor de informática, né, da administração municipal, e Brigada Militar e Polícia Civil, esses 4 entes, terão acesso então a essas imagens, caso seja necessário desvendar algo envolvendo determinada situação em algum desses pontos, né? Inicialmente não existe então essa questão de uma pessoa para fazer esse monitoramento. Existe um outro projeto, né, que se espera desenvolver até o final desse ano aqui no município, que esse sim contará com um agente da Brigada Militar que fará o monitoramento, né, que ficará visualizando essas imagens em tempo real, né? Só que esse projeto ainda não está 100% concretizado, né? Está em processo aí de licitação, de execução, enfim. A previsão é que até o final do ano ele seja desenvolvido. E com esse novo projeto, então, estão previstas a instalação de cerca de 60, 65 câmeras, né, em diversos pontos da cidade. E aí sim, contará com alguém para monitorá-las. O projeto é de cerca de 300 na região, né?
Esse é um outro projeto, Ciscaí, né? Do Ciscaí. Então, na verdade, existem 2 projetos, né? Um municipal e um regional, fora essa iniciativa que foi do prefeito municipal, né? Dessas 4 câmeras que estão sendo instaladas. 2 já foram no ano passado, né? No final de 2013. E agora, aliás, 2014. E agora, então, outra deve ser instalada lá na Hans Weidemann, na rótula lá de acesso da Bruno de Andrade com a Hans Weidemann, e uma outra aqui na esquina do supermercado Momba do Centro, entre Santos Dumont e Ramiro Barcelos. Então, esse é um projeto um pouco menor, né, que tinha o objetivo de dar segurança durante esse período de compras, né, Natal, para os lojistas e também para os consumidores. Tá bom, estou rindo aqui de uma matéria publicada e postada pelo site do O Globo do Rio de Janeiro, né? Que traz uma matéria de comportamento. Sabe que agora é a grande mania das pessoas usarem seu celular para tirar foto, é a famosa selfie. Agora já existe até um bastão, um telescópio, onde a pessoa bota lá em cima, né, o celular para tirar foto, né? Agora a grande novidade é um pau de Belfi que facilita tirar selfies do próprio traseiro, né? De acordo com a reportagem, as mídias sociais estão sobrecarregadas com imagens de celebridades e pessoas comuns compartilhando selfies, fotos de si mesmas, clicadas por elas próprias, né? Alguns aficionados das selfies usam o já famoso pau de selfie, o selfie stick, uma haste metálica telescópica que mantém o aparelho suficientemente distante para obter uma imagem melhor e mais bem enquadrada de quem o está segurando. Mas nem todo mundo está satisfeito com fotos tiradas de frente, né? Uma nova tendência assinala um interesse maior pela retaguarda. O novo aparelho, né, está sendo considerado brega. Diz aqui a matéria que tirar um selfie da própria bunda usando o aparelho no banheiro é algo tipicamente brega, deve ser evitado. E sem um espelho, a pessoa precisa ter talento de contorcionista para obter uma boa imagem, né? O que não inventam, né, Clarice? Eu já acho meio estranho. Vou dizer estranho para não ofender quem gosta de utilizar o pau de selfie, né? Eu acho estranho a pessoa andar, carregar aquele objeto ali, né? Embora alguns possam ser desdobrados, enfim, ser reduzidos. Mas tu já anda com o celular, às vezes anda com a chave. E aí tu anda com mais aquele negócio. Imagina tu lá, no meio da praia, porque isso se popularizou muito aqui nas praias gaúchas, né? Virou uma moda, assim, da noite pro dia virou febre, né? Pizzarias também? Poxa vida, tu tá lá... por favor, é muito... muito gostar, né? De se aparecer, digamos assim, né? De promover a própria imagem. Não curto muito. Pior ainda essa ideia, né, do selfie traseiro. É realmente engraçado. Tu tinha motivos para estar dando risada. Certo, Clarice, olha só, o Jornal Progresso de sexta-feira vai estar destacando aí a opinião do prefeito Paulo Azeredo em relação às paradas de ônibus, né, aqui de Montenegro. Ele disse que o sistema de paradas é caótico, né, e matérias nesse sentido também já está postada aqui no portal JP News. E será um dos destaques de capa do Jornal Progresso. Isso, Adriana. A gente está fazendo uma outra série, né, de reportagens, além do salário dos vereadores, da série Radialistas, que é essa série, então, sobre as paradas de ônibus, que realmente apresentam muitos problemas aqui em Montenegro, em vários pontos da cidade. No centro, ali próximo à rodoviária, tem parada destelhada, bairro Germanuenque, bairro Aeroclube, aqui na própria rua da prefeitura, ali na João Pessoa, né? Então, são várias as paradas que têm problemas, né? E a comunidade reclama, a comunidade se manifesta, elas... acompanham nossas postagens nas redes sociais e comentam, aqui na minha casa, na rua da minha casa também tem, no meu bairro também tem. Então a gente está indo em busca, né, desses desabafos da comunidade para mostrar o que acontece nesses locais, né, quais os tipos de transtornos que a falta do abrigo da parada causa para o cidadão, né? O prefeito diz que reconhece a necessidade de tomar providências em relação a isso, mas como a gente sabe, né, no setor público as coisas são um pouco mais demoradas, né, para não dizer muito, e tem vários processos, né, várias questões burocráticas que às vezes acabam impedindo, né, a resolução do problema com maior celeridade.
além da questão financeira, né, que nem sempre existe verba disponível para isso. Porém, ele diz que estão sendo tomadas providências, né? Inclusive, a gente já tinha conversado com o diretor de trânsito aqui do município, que é responsável pela implementação desses abrigos. Ele também havia dito que existe um projeto, só que é uma questão de tempo até que se possam adquirir novos abrigos. E a ideia, então, é quando esses novos abrigos forem comprados, substituir os que estão em estado razoável, né? Colocá-los nos locais onde não há condições de abrigo, né? Os abrigos estão quebrados, enfim. Colocar esses em estado regular, nos que estão em péssimo estado, e colocar os novos, então, aonde estavam esses outros. A ideia é essa, mas quando vai acontecer a gente não sabe. Muito bem, Clarice, ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. A gente volta amanhã e quem está ouvindo a gente pela RPM Rádio vai ouvir agora o Spin do Balé com a música True, ao som da Clarice. Vamos lá.